dia a todos. Quero agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de poder rever os amigos, de poder cultuar, adorar o Senhor entre aqueles que peregrinam rumo ao céu, povo de Deus, povo da aliança. E é a vocês que me dirijo nessa manhã, convocando-os a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Gênesis. Obrigado. Evangelho, tá. Evangelho de Gênesis, capítulo de número 29. Nós vamos ler do versículo 14 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Então Labão disse: De fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua santa palavra. Ilumine o Senhor a nossa mente, e que através da luz e testemunho do Teu Santo Espírito compreendamos as verdades do Evangelho, a boa nova que o Senhor nos entregou através de Teu Filho. E é no nome dele, Jesus o Cristo, que nós oramos nessa manhã. Amém. Eu tinha uns amigos que quando a gente, brincava, fazia algum jogo, de tabuleiro, que envolvesse escolha de peças, coisas do gênero,
Quando a gente encontra um amigo que ele escolhe, e sempre ele escolhe a peça errada, ele sempre escolhe tudo que vai dar errado, a gente diz que ele tem o dedo podre, porque ele escolhe exatamente o que vai dar errado. Ele escolhe a peça que, sabe, se você tivesse num conhecimento de tudo aquilo, você não escolheria. Às vezes, meus irmãos, eu acho que a gente é essa peça meio podre. E é sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente fala da família da aliança, família do pacto, a primeira imagem que vem na nossa mente é de uma família tão arrumadinha, tão bonitinha, as coisas tão ordenadinhas, tudo no seu devido lugar, todos nós somos comportadinhos, educados, finos. Mas a grande verdade é que Deus nos escolheu e nos elegeu por razões que não dizem respeito às nossas aparências, ao nosso jeito, ou à nossa fama, ou à nossa reputação. A família da aliança, a família do pacto, não é uma família perfeita. É uma família de enganadores, é uma família de predadores. Ela é uma família escolhida, ela é uma família eleita, mas não é por causa de sua reputação ou de seu caráter. Você já parou para imaginar? E quando você vê Jesus escolhendo, por exemplo, os 12, não é assombroso que na lista de Jesus comece o primeiro dos 12 sendo Pedro e o último Judas? Não tem como você olhar uma lista dessa e dizer vai dar certo. Você olha para uma lista como essa e você diz assim: não parece que Jesus escolheu uma elite que era perfeitinha, arrumadinha, toda no seu lugar? A gente olha a escolha divina e a gente se espanta. Imagina quando você vai dar uma festa, como é terrível isso, não? Você vai dar uma festa e qual é o grande problema? A sua casa é pequena. E você, como Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos. Como é que você põe 1 milhão de amigos nessa sala tão pequena da sua casa? Você não vai conseguir. Então você vai ter que escolher alguns. Não é terrível o critério? Qual é o critério? Você vai escolher os melhores? Como que você escolhe? Entende? Às vezes a gente trata a eleição de uma maneira tão trivial, como se ela fosse algo capaz de imaginarmos, capaz de entendermos. A eleição é um mistério revelado, que permanece mistério para a gente, justamente pelos critérios divinos. Que coisa maravilhosa você hoje descobrir que Deus te escolheu, não? No mínimo essa escolha divina deveria ser um assombro, porque nessa hora que você se vê como eleito, você fala: Senhor, a tua régua está baixa, hein? Porque se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, qualquer um ele vai escolher, irmão. Não é verdade? Se você é um eleito de Deus, se nós somos povo de Deus, se Deus nos elegeu, o grande assombro da nossa vida está exatamente nas razões. Não encontramos razões. Se eu fosse dar uma festa, eu acho que eu não me chamaria para essa festa. Essa é talvez a nossa conclusão mais terrível, mais assombrosa. E é ela que nos põe de joelho. Não é saber que Deus te escolheu, mas saber que Deus te escolheu apesar de quem você é. É isso que nos coloca de joelho, é isso que provoca em nós uma reação tão poderosa, que não conseguimos resistir a essa escolha tão poderosa, tão carregada de um amor que não explicamos,
e que nos atrai para Ele de forma incontrolável. Ou seja, não somos atraídos a Deus por nossas bondades, por nosso jeito bom de viver, ou de procurarmos viver uma vida virtuosa, uma vida boa, uma vida ética, uma vida correta. Nós somos atraídos por Deus por outras razões. E quando a gente lê textos como esse que nós lemos hoje, e nós procuramos entender o contexto dessa passagem, tudo o que essa passagem significa para nós nos nossos dias, no mínimo uma autorreflexão a gente precisa fazer, e é isso que eu proponho nessa manhã. Aquilo que é mais difícil da gente fazer na vida, autocrítica. A gente consegue olhar para qualquer um e dizer quais são os seus erros, quais são as suas falhas. A gente consegue enxergar no outro o que o outro precisa fazer para corresponder às Escrituras, para poder agir conforme a palavra de Deus. Mas a maior dificuldade da nossa vida é a autocrítica, porque possuímos pontos cegos. Os pontos cegos são aqueles pontos que nós não conseguimos enxergar e que não nos permitem perceber ao longo da vida o quanto somos carentes de Deus. E eu me refiro aqui, em especial, àqueles que nascem no contexto da igreja, aqueles que, como eu, cresceram na igreja, aqueles que passam a vida inteira cantando hinos ao Senhor, aqueles que passam a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, aqueles que nascem num contexto onde as Escrituras fazem parte do seu dia a dia. Então, nosso maior ponto cego é enxergar exatamente esse predador dentro de nós, esse enganador dentro de nós. A gente cresce dentro de uma igreja achando que a gente é anjo. É verdade, todo filho de crente se acha anjo. Não faz um monte de besteiras que os ímpios fazem, tenta viver uma vida comprometida, pelo menos até chegar na universidade. Então a gente vai levando a vida de um jeito em que a gente se considera de alguma forma superior, considera-se defendido contra determinadas situações, contra determinadas tentações. Não enxergamos muitas vezes do que Deus nos salvou, não conseguimos perceber o lugar de onde Ele nos tirou, o ponto é cego, não enxergamos a lama de onde Ele nos arrancou. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A história de Jacó é uma das histórias mais interessantes dentro da história da formação do povo de Deus, desse povo aliançado por Deus, desde quando Deus chama Abraão. Esse patriarca, ele, diferente dos outros patriarcas, ele é eleito, obviamente como os outros. Ele não é o primogênito, ele vai ser o segundo, mas não interessa, é ele que vai ser o eleito e ponto final. Então não tem essa de ser o primogênito ou não, é quem Deus quer e ponto final. E não importa se ele é segundo, não importa se ele não é o primogênito, não importa se a parte da herança cabe mais ao primogênito do que ao segundo, ele é o eleito por Deus e ponto. Essa é a história dele, essa é a história que Deus traçou para ele, esse é o papel que Deus deu para ele. Mas o que nós vemos na história deste patriarca, é um patriarca que ao longo do caminho, vai descobrindo com sua mãe, aquela experiência que muitas vezes acompanha a nossa falta de confiança na eleição divina, na maneira soberana e providencial de Deus cuidar do seu povo, e improvisamos aquilo que Deus já nos disse que seríamos, aquilo que Deus já disse que nos daria. Então, nós vemos Jacó e sua mãe improvisando aquilo que Deus havia prometido, e então ele engana papai, ele se veste e se faz passar por quem não é, ele precisa de alguma forma se auto-enganar, a ponto de vestir uma máscara que não lhe pertence.
ele precisa assumir uma identidade que não é a dele, e ele faz isso tudo de uma maneira muito clara e precisa, sem pestanejar. Ele não chega para a mãe dele e faz a seguinte pergunta: mamãe, está certo isso aí? Não tem tá certo não, como é que a gente vai fazer? Entende? A ideia, portanto, é de um Jacó que vai surgindo e sendo apresentado diante de nós como alguém que já nasce predador. Desde pequeno ele está ali segurando o calcanhar do irmão. Desde pequeno ele está correndo atrás de algo. Ele é voraz. Ele quer alcançar de todo jeito o preenchimento de um vazio profundo dentro dele. Jacó, ele representa toda a nossa tentativa de, a despeito de nascermos debaixo da graça de Deus e da aliança de Deus, a despeito de já vivermos na igreja, de vivermos debaixo das promessas de Deus, não nos contentarmos com elas, não sermos felizes dentro da casa do Pai, não termos alegria dentro do nosso próprio mundo, do nosso próprio universo. É como se buscássemos sempre uma solução romântica, que acredita que eu já tenho tudo o que eu precisava, pelo menos para marcar minha identidade, mas para ser feliz eu preciso de algo mais, seja dinheiro, sexo, poder, seja lá o que for. E essa solução, ela é muito curiosa, ela sempre vem acompanhada do seguinte roteiro: corremos atrás de mais poder, mais sexo, mais dinheiro, sempre adiando o nosso amor a Deus, sempre deixando os nossos compromissos com Deus para depois, e no fim das contas perdemos os dois. Perdemos o dinheiro e perdemos o amor de Deus. Perdemos o sexo e perdemos o amor e o desfrute do amor de Deus. Perdemos, portanto, as duas coisas. Perdemos o deleite nas coisas e perdemos o deleite no Senhor. Essa é a história de Jacó, mas pode ser a minha e a sua história. A história de um homem vazio, que nasce, cresce, vive no contexto da família da aliança, mas é vazio. Mas mesmo assim, a graça e a misericórdia do Senhor atua em eleitos predadores. É tão interessante perceber que a gente vai lendo a história de Jacó e vai vendo ele preparar toda a traição, seja a traição do pai, seja a traição com o irmão, e a gente vai olhando e a gente vai dizendo assim, a torcida é para, tomara que dê errado, não pode ser, como é que ele faz isso? A gente torce para ele, né, de alguma forma se dar mal, mas ele se dá bem, e quando a gente percebe que ele se dá bem, a gente fala, puxa vida, mas isso é o que Deus quer, né? Ou seja, a gente está o tempo todo contrariado com Jacó, mas a gente não percebeu que a gente está lutando é com Deus. É como se a gente estivesse dizendo, não Deus, ele não pode fazer isso, eu tenho que abençoar o outro é que estava trabalhando, o outro é que fez por merecer, esse não, esse aqui é sem vergonha, esse aqui é um predador, esse aqui é astuto, ele que está errado, o Senhor deveria julgar sim. Então a gente fica torcendo, e não é essa a história. A história é tão complicada, que a gente fica, Senhor, mas por que o Senhor abençoou Jacó? Por que a sua misericórdia segue? Veja, Jacó faz o que faz, ele vai embora, vai para Padã Arã, vai procurar uma mulher, sob o conselho do pai e da mãe, diferente de Isaac e Abraão, que manda lá o servo, cheio de camelos, de riqueza, vai lá para as terras de Labão, para buscar uma esposa para Isaac. Agora Jacó vai pobre, miserável, perdeu tudo. Ele é alguém vazio que apostou todas as fichas em roubar daquilo que não lhe pertencia. Portanto, ele quebra exatamente o 10º mandamento, que é o primeiro pecado do ser humano, é o primeiro pecado dos nossos pais: tomar o que não nos pertence, furtar o que não nos foi dado.
se dá mal, é lançado para um deserto que tem que atravessar dias e dias sem nada, sem possuir nada, e buscar ali, nas terras de Labão, uma esposa, um novo começo. No meio do caminho, era noite, não ia dar tempo para ele chegar num lugar mais seguro, e ele tem que dormir ali num lugar inóspito. Ali ele encontra uma pedra, faz dessa pedra um travesseiro, e ali Deus se apresenta diante dele. Uma das coisas mais bonitas de Betel é a constatação que Jacó faz da presença de Deus no momento em que ele não tinha visto e nem imaginava que Deus ali estaria. É tão interessante quando a gente percebe que Jacó está atravessando toda a sua história, sendo acompanhado por um Deus que provê todas as coisas, está presente e faz questão agora de tornar explícita a sua presença, a sua companhia com Jacó. Eu preciso parar rapidamente aqui, uma nota de rodapé bem breve. É tão interessante quando a gente abre João capítulo 1, versículo 51 e vê a passagem das escadas sendo novamente mencionadas por Jesus, ele assumindo-se como filho do homem que é a escada, depois de ter encontrado com Natanael, lembram? Então começa ali, antes do livro dos sinais, com o primeiro milagre em Caná da Galileia, e depois do testemunho de João, você tem o chamamento dos discípulos, você tem Filipe, você tem Natanael, e quando chega Natanael, e Jesus apresenta, eis aí um judeu em que não há dolo, Natanael, ele acha estranho, como ele pode saber, Deus, o que Jesus disse para ele? Eu vi quando você estava lá na figueira. Sabe, era um lugar onde para ele não tinha ninguém ali, só está ele. Ele não sabia que Deus estava ali, mas estava. O problema é que agora é Jesus dizendo, é Jesus olhando para ele, é Jesus dizendo para Natanael, eu estava ali. Fechando essa nota de rodapé e voltando para Jacó, independente de você estar e crescer na família da aliança, independente de você ter sido um pagão que foi alcançado pelas graças de Deus, pelo Evangelho, e hoje você está aqui no meio do povo de Deus, a coisa mais extraordinária da vida de um eleito é que não há um momento da sua vida que Deus não esteja ali. Você não pode olhar no passado e dizer assim, olha, minha história com Deus começou na minha conversão. Você não pode fazer uma autocrítica. Você não pode hoje olhar no espelho e dizer quem eu sou e fazer uma análise de quem você é, tentando contar a sua história da conversão para frente. Um dos pais da igreja que nos ensinou a fazer autocrítica de maneira poderosa foi Agostinho de Hipona. No livro chamado Das Confissões, livro dividido em duas partes, do livro 1 ao livro 9, ele vai tratando de tudo que ele foi antes da conversão, para do livro 10 em diante, que é o livro da conversão para frente, a história da conversão para frente, ele vai responder a pergunta, e agora, quem eu sou? Mas antes de responder quem eu sou, ele precisa dizer quem ele foi, mas agora ele precisa contar a história de quem ele foi, à luz da grande consciência que não pode faltar na vida de um eleito, de que desde sempre Deus estava com ele. Será que você pode olhar agora para a sua vida e a sua história e encontrar Betel em todos os lugares, mesmo naqueles que você diz, não, aqui Deus não está? Betel representa, portanto, aquele momento em que Deus diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para a terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Meus irmãos, vocês percebem? Não tem como a gente olhar um texto desse e não ter temor, tremor e ser envolvido por um amor profundo.
Imagina que Deus está acompanhando Jacó sendo um predador. Deus não está dizendo assim: eu vou fazer uma promessa para Jacó e vou escolher ele, porque ele é uma pessoa boazinha, porque ele faz tudo certinho, então ele é tão bonzinho que eu quero ele. Não, Deus está andando, Deus está presente, Deus está dizendo: andarei com você, estarei contigo. Para um homem que acabou de enganar seu pai, seu irmão, que acabou de perder tudo, que está agora numa situação uma das mais difíceis da vida, dormindo, fazendo de uma pedra um travesseiro e dormindo ao relento, é nesse momento que Deus aparece para este homem, para dizer para ele: eu estou com você. A Bíblia diz que naquele momento ele prestou culto ao Senhor. Mas é tão curioso. A gente acha, principalmente quando a gente cresce na igreja, que a conversão é uma coisa tão mágica, tão mágica, tão mágica, que da noite para o dia a gente é transformado. E é tão curioso que depois daquela experiência em Betel, depois de ele saber que Deus está presente, agora eu passei a minha vida inteira achando que Deus não estava comigo, mas agora Ele está aqui, Ele se manifesta diante de mim, agora eu sei que Ele está comigo. Ele vai continuar do mesmo jeito, só que diferente. Ele não é como Abraão, ele não é como seu pai Isaque, que fazem tudo orando, não é? Se você olha, por exemplo, para quando Isaque está olhando para a aflição da sua esposa que não pode ter filhos, a Bíblia diz que Isaque orou a Deus para que Deus curasse a madre de sua esposa. Isaque era um homem de oração, Abraão era um homem de oração. Jacó, a primeira oração que ele faz é essa, e depois não tem oração não, depois é só força, é só mostrar trabalho, e o trabalho aumenta, a força aumenta, quando ele encontra uma mulher maravilhosa, que é Raquel. Quando ele vê Raquel, ele diz assim: encontrei o sentido da vida, agora encontrei o que eu precisava para ter contentamento, agora sim vou ser feliz. Deus estava lá com ele, ele tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas não, agora ele vai ser feliz se possuir Raquel. Então agora ele quer Raquel de qualquer jeito. Só que ele não vai mais fazer como ele fez. Ele não vai tentar obter Raquel pelo engano. Agora, diferente de tudo aquilo que ele viveu, ele vai querer, mas pelas vias certas. Ele vai querer sem engano. Então agora o predador, aquele que enganou o pai, aquele que enganou o irmão, agora ele vai experimentar o engano, agora ele será enganado, agora ele vai experimentar o Deus que ama o seu povo, e a prova desse amor é sua disciplina. O povo da aliança é um povo do amor, da graça, da misericórdia, mas é o povo também da disciplina, e ele disciplina aquele que ele ama, e a disciplina que Deus aplica a Jacó, é a disciplina que vai tratar em Jacó exatamente o seu calcanhar de Aquiles. O enganador vai ser tratado no engano. O texto que nós lemos, ele é facilmente dividido em duas partes. A primeira parte nos revela o enganador enganado pelos outros. A maneira como Deus trata, a ironia do tratamento divino sobre Jacó é uma delícia. Se você é capaz de analisar a história da sua vida, você vai ver o quanto Deus é irônico com você o tempo todo. Como Deus vai o tempo todo tratar no nosso calcanhar de Aquiles e ao mesmo tempo com a nossa vaidade, usando exatamente as armas que a gente julgava serem poderosas para nos fazer feliz, mostrando para nós que elas não nos fazem feliz, e ainda nos dando exemplo de pessoas que vão usar as mesmas armas para se fazerem felizes e não vão conseguir. E a segunda parte do texto é o enganador enganado por si mesmo.
Então, os versículos 14 a 20 é o enganador sendo enganado por todo mundo. E o versículo 21 a 30, o enganador sendo enganado por si mesmo. Se você observou, por exemplo, os versículos 14 e 20 na leitura, você percebe que a primeira parte ela é inaugurada pelo seguinte discurso: Labão disse a Jacó. A segunda parte do texto, versículo 20 a 25, é o discurso de Jacó. Jacó disse a Labão. Vamos analisar o primeiro discurso. Labão disse a Jacó, que é aquele que reflete o enganador enganado pelos outros. Já sabemos que Jacó está obcecado por Raquel. Ele foi capaz de arrastar aliás, a cena da pedra é maravilhosa. A pedra que ele deita, a pedra que ele faz um altar e a pedra gigante que ele tem que arrastar com toda a sua força para mostrar serviço para Labão e impressionar Raquel, mostra o quanto Jacó estava disposto a colocar toda a sua energia para conquistar aquela que para ele seria o grande finale, aquilo que daria sentido para a sua vida, aquilo que preencheria a sua vida, aquilo que daria um significado último para a sua vida. Versículo 14 em diante, nos revela um Labão que sabe que Jacó está de olho na sua filha, e então pergunta: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual é o seu salário. Vocês vão ver que essa discussão vai por hora, vai por 20 anos essa discussão do salário. Não é fácil negociar com enganadores. Labão é um predador. Labão também é um enganador. Ele tinha 2 filhas. Observe como o versículo 16 descreve as duas: Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Você não percebe a ironia? Uma das coisas mais interessantes na história de Jacó, que é diferente da de Abraão e de Isaac, é que elas são histórias tortas, paradoxais. Quando você olha, você fala: como assim? É o primogênito, mas é o mais novo que vai ser o eleito. Como assim isso como funciona isso? Aí você vai olhar, ele vai trabalhar na casa de Labão, e aí, ironicamente, são 2 irmãs. Uma que é a primogênita, outra que é a mais nova. Um bando de enganadores. Agora, temos também 2 predadoras. Uma predadora que é a primogênita, a outra predadora que é a mais nova. Só que a predadora que é a primogênita, que é a Lia, a Bíblia diz que ela tinha uns olhos sem brilho. Aqui a gente tem que ver o eufemismo. Os olhos sem brilho aqui tem que ser entendido muito mais como desprovida de beleza do que propriamente alguma tristeza no olhar. Por que a gente diz isso? Porque a comparação logo em seguida é com a Raquel, que era bonita e formosa. Então você tem de um lado a Lia, que não era uma beldade, que não era uma mulher formosa, que não era bela, mas é a primogênita. Do outro lado a gente tem Esaú. Cara, você lembra a descrição do Esaú como que era? Eu, quando vou explicar isso para as crianças na igreja, ou mesmo para os adultos, eu sempre dou a imagem do fofão. A Bíblia diz que ele era ruivo, peludo. Não é possível que um homem desse seja bonito, não é verdade? Então era primogênito, mas olha, ele era meio animalesco, caçador, brutal, mas ele é o amado por Isaac. Isaac amava ele, mais a ele inclusive do que Jacó, e preferia mais ele a Jacó. Olha como é toda torta a história. O que eu estou tentando mostrar para você é que se você está aqui nessa igreja e a sua história é toda torta, e você diz assim: não é possível que eu seja parte da aliança, não é possível que eu seja povo de Deus, não é possível que eu seja crente, eu queria te convidar a fazer uma análise da sua história, toda torta, as peças parecem que não se encaixam, para você perceber que é assim mesmo. Então a gente tem a Lia, que não é bonita, mas é primogênita.
E se é primogênito é que vai casar primeiro. Não tem jeito, é assim que funciona entre os pagãos. A outra não. A outra é toda bonitona. A Bíblia diz que é bonita e formosa, mas um eufemismo. Ela não é só bela de rosto, ela tem um corpo estonteante, ela é atrativa. Por isso que explica a cara de Jacó quando viu a menina. Ela que vai ser a mulher da minha vida. E a Bíblia não só diz isso, como a Bíblia nos mostra que quando Jacó olha para Raquel, ele quer ela de qualquer jeito. Se você parar para prestar atenção no texto, você vai ver como que Labão é astuto. O versículo de número 16 diz: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, ou seja, ele sabia que Jacó está de olho na Raquel. Raquel é a mais nova, mas é a mais velha que vai ter que casar primeiro. Então ele, sabendo disso e sabendo que Jacó não sabe das regras, o que ele diz? Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Ele diz assim: não filha, aqui não é assim não. Para você ter a mais nova, você vai ter que levar a mais velha. Você vai ter que pagar o preço, não tem jeito. Quer levar a novinha, vai ter que ficar com a velhinha, não tem jeito. Ele não faz isso. O que ele faz? É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. É Jacó que conclui que, portanto, ao trabalhar 7 anos, ele vai ter exatamente o salário dele. Qual é o salário dele? Por que ele trabalha tanto? Por que ele sacrifica a sua vida? Por que ele sacrifica o seu tempo? Por causa de Raquel. Isso a gente faz com tudo, não é só por causa do sexo. A gente faz isso por poder, a gente faz isso por dinheiro. Pessoas são capazes de sacrificar tudo para que elas tenham aquilo que elas consideram ser a razão do seu contentamento, a razão da sua felicidade. Então Jacó está disposto a fazer tudo para ser feliz, e ele acredita que ele só vai ser feliz se ele tiver Raquel. A Bíblia diz que ele trabalha os 7 anos de uma maneira tão enlouquecida, tão ensandecida, que os anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão, aqui começa o segundo discurso. O primeiro discurso, a gente vai ver o Labão enrolando o Jacó, fazendo o Jacó trabalhar os 7 anos. E no segundo discurso, que é o discurso onde Labão diz, onde ele diz a Labão: dê-me a minha mulher, a gente vai ver o engano de uma vez por todas sendo cristalizado. Observe: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Se observe que ele não diz: dê-me Raquel, ele está dizendo: dê-me a minha mulher. E Labão vai dar a mulher dele. Ele só não sabe que a mulher dele é Lia. Até agora ele só sabe que ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas quando ele diz: dê-me a minha mulher, Labão vai cumprir aquilo que lhe cabe, vai dar a mulher para ele. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete e seguiu à risca. À noite trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Imagine agora ele provando do seu próprio veneno. Aquele que havia enganado o pai, aquele que havia enganado o irmão, agora é enganado pelo sogro. Observe o que há de interessante aqui. Jacó está obcecado por Raquel, e a solução que ele encontra para a vida dele é Raquel. Se ele casar com Raquel, ele vai ser feliz. Então veja, Labão, sabendo que ele poderia tirar algum resultado disso, porque o menino é promissor, é trabalhador e etc., resolveu então que ele deveria se casar
com a sua filha, só não sabia Jacó qual das filhas. Esperava casar com Raquel, mas agora vai se deparar com Lia. Tem um trecho de uma tradição rabínica que interpreta um possível diálogo que poderia ter acontecido com Lia e Jacó. Porque imagine a cena, ele vai para a noite de núpcias, tem as relações com Lia, mas é no dia seguinte, quando o sol nasce, ele abre os olhos e olha, e quem está na frente dele? Não é Raquel, é Lia. E aí ele fica desesperado. Imagine o seguinte: mas como você foi parar aqui? Eu casei foi com sua irmã, não foi com você. E à noite, quando eu entrei no quarto, eu tenho certeza, eu chamei pelo nome de Raquel. Estava escuro, eu sei. Mas você respondeu: sou eu. O que você me fez? Então Lia respondeu: seu pai chamou Esaú no escuro e você respondeu: sou eu. O que você fez a ele? Jacó então agora prova do seu veneno. Jacó então está sendo tratado naquilo que ele fez de errado. Ele agora está sentindo na pele aquilo que ele não conseguia enxergar, que fazia parte da sua própria natureza. Eu quero me dirigir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que tem uma área de resistência. Deus vai trabalhar nela. É ali que Deus vai trabalhar para nos santificar. É ali que Deus vai trabalhar para nos forjar. Essa é a grande bênção de ser parte do povo da aliança. Deus não vai nos permitir ser predadores. Deus pode nos eleger desde a fundação do mundo, sendo nós o que somos, mas Ele não vai permanecer, não vai nos permitir permanecermos como estamos. Ele vai nos transformar, e essa é a promessa do nosso bom Deus, de que Ele não vai permitir que a gente permaneça como a gente sempre foi. A vida cristã é, como disse C.S. Lewis, é a vida não de um cavalo, mas de um Pégasus. Sabe aquele que tem a asinha lá atrás? Ele diz assim: imagine 2 cavalos andando no mundo, né, cavalgando ali. Um tem asinha, só que está nascendo, é fiote, certo? Então está aquela asinha pequenininha lá, não vai conseguir levantar voo. Mas vem os obstáculos e os 2 cavalos vão pulando, né? O Pégasus e o cavalo, eles vão pulando, vão saltando. Cada vez mais obstáculos maiores, eles vão saltando, até que chega uma muralha intransponível. Não há salto que possa permitir que eles transponham esse muro. A diferença do cavalo para o Pégasus é que o cavalo, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para a sua história e ver o que Deus fez. Ele permanece um cavalo e chegou no limite. A morte é o fim, para ele acabou tudo. Agora o Pégasus, ele vai olhar para trás e vai ver uma asinha balançando, ele vai dizer: ela vai crescer. E ela vai crescer, e um dia eu vou voar, e um dia eu vou transpor essa muralha. Essa é a diferença entre todos nós e os ímpios. Deus não vai deixar você ser como você sempre quis ser. E é por isso que o povo eleito de Deus, quando descobre a sua história, vai sempre olhar para a sua vida e dizer: eu não mereço o céu, eu mereço o inferno. E é por isso que o céu é sempre para aqueles que têm certeza de que o inferno é o seu lugar. O céu é para aqueles que sabem que se estão ali,
não estão por suas próprias mãos, por suas próprias obras, por seu próprio jeito de ser, sua conduta no mundo, mas estão indo para o céu por causa da graça preciosa de Jesus. É por causa dele, da obra incansável, que ele não vai deixar de realizar em mim e em você o tempo todo. Ele vai tratar você e a mim, não vai nos deixar do jeito que nós estávamos, vai transformar nossa vida, e o nome disso é santificação. Ele não vai permitir que o seu povo, a sua família, peregrine por este mundo até a jornada final sem transformação. Mas eu havia dito para você que são dois enganos. Jacó foi enganado por Labão e agora também por Lia. Observe Lia. Pensa Lia. Pensa ela se submeter a isso. Imagina o que o pai precisou dizer para Lia. Imagina que Lia tem que usar os mesmos argumentos de Jacó. Entende? Papai, isso não está certo. Ele é apaixonado por Raquel. Todo mundo sabe disso. Mas eu vi, Lia, o quanto você ama Jacó. Eu vi que você não tirava o olho dele. E você é a primogênita. Mas papai, se ele me vir, não vai ter jeito. Ele não vai me querer, ele quer Raquel. Faz assim, no escuro, ninguém vai estar vendo. Quando ele chamar para o Raquel, você simplesmente diz, sou eu. Está tudo certo, filha, vai ser feliz. Não é isso que você quer? Não é isso que você acha que vai fazer você feliz? É, papai, ele é o homem da minha vida. Então, faça isso e você vai ser feliz. Você percebe como que a história de Jacó, a história de Lia, a história de Raquel é uma história toda torta. Percebe como são histórias tortas. Não dá para você olhar para Lia e ter pena de Lia. Entendeu? Você não pode chegar e dizer assim, ela era feinha, mas, tadinha. Não dá para ter pena de Lia. Mas tanto é que você vai ver, principalmente se você vier para o outro sermão, você não tem como ter pena também de Raquel. Você não vai olhar para Raquel e falar assim, nossa, não tem que ter pena de ninguém. Você não tem pena de Jacó, você não tem pena de Raquel, você não tem pena de Lia, você não tem pena de Labão. Você olha para todos eles e diz assim, uau, eu acho que eu posso fazer parte desse grupo. Eu acho que esse grupo aqui é o meu, acho que eu me achei aqui. Porque até então eu só estava vendo anjo, eu só estava vendo seres perfeitos, pessoas que não são tratáveis, pessoas que chegaram num estado de maturidade que não precisa de disciplina, não precisa de santificação, não precisa de exortação, não precisa de correção, não precisa ouvir uma chamada no canto de um pastor, de um irmão que vai dizer, olha, você está precisando tratar essa área. Não, agora eu estou achando um lugar interessante, agora eu estou me sentindo vulnerável o suficiente para ser tratado de maneira consciente. Sabe por quê? Você vai ser tratado mesmo inconsciente, ignorante. Você vai ser um ignorante sobre o que Deus está fazendo e não se preocupe com isso não, Ele vai mexer lá. Eu só estou dizendo para você que você poderia pelo menos ver Deus fazendo e perceber que Ele está trabalhando em você e que aquilo tudo que está acontecendo com você e que você acha ser tão cruel, tão pesado, tão difícil, é Deus trabalhando com as estruturas predadoras da sua natureza, transformando você. Mas esse não é o último dos enganos, e é com ele que eu quero encerrar a nossa exposição. O último engano não é aquele em que Jacó é enganado pelos outros, mas aquele em que Jacó é enganado por si mesmo. O auto-engano é uma coisa curiosa, gente. Você sabe o que é auto-engano? Auto-engano é a capacidade que o ser humano tem de contar uma mentira para si mesmo e você acreditar na mentira. Tem que ser cabuloso, hein? Imagina a retórica que você tem que usar, imagine a persuasão, imagina como você tem que ser persuasivo. Você tem que contar uma mentira para você vai olhar para essa mentira que você sabe que é mentira, e depois você tem que acreditar nessa mentira. Ou seja, você tem que usar da mais absurda persuasão.
E qual é a persuasão mais poderosa que vai sustentar o seu auto-engano? Esquecimento. Esquecer as coisas. Esquecer de onde Deus te tirou. Esquecer a história. Esquecer o que te aconteceu. Esquecer o que Deus está fazendo. Esquecer o que você fez. Tudo isso é uma maneira de você se auto-enganar. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Imagine que você seja uma pessoa biologicamente atrasada. Sabe o que é uma pessoa biologicamente atrasada? A pessoa tem um atraso temporal biológico. Ela nunca chega pontualmente no compromisso. Ela sempre chega 15 ou 30, melhor dizendo, pontualmente, 30 minutos atrasado. Em todo compromisso, 30 minutos atrasado. Não consegue, é pontual no atraso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Biologicamente, 30 minutos atrasado. Sempre 30 minutos atrasado. Chega um dia que você diz assim: meu Deus, eu preciso resolver isso. E como que eu vou fazer? Você vai tentar dar um jeito, você vai fazer a sua obra de arte para poder, não é, resolver o seu atraso. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu relógio e vai adiantar 30 minutos, certo? Como é que isso vai dar certo? Você tem que esquecer que você adiantou. Se você não esquecer que você adiantou, você sempre vai saber que você tem 30 minutos. Então você adianta e deixa adiantado. Você vai saber que você tem 30 minutos e vai chegar a 30 minutos atrasado. Continua. Dali a pouco você esqueceu. Você olha no relógio: meu Deus, eu estou atrasado. Só que você não está. Aí você faz aquela bagunça toda, desarruma tudo. Nossa, eu estou atrasado. E aí você está olhando: meu Deus, eu vou chegar de novo 30 minutos atrasado, eu não acredito. Aí você entra no carro correndo desesperado. Você está ali, falando: meu Senhor, fazendo aquelas orações esquisitas: abre o trânsito, abre uma vaga para mim. Nessa hora a gente vira pagão assim, ó. A gente esquece toda a escola dominical, discipulado, doutrina na igreja, esquece tudo. Nessa hora, ó, Senhor, abre o caminho. É um pagãozinho ali. E aí depois você olha, você vê um relógio no seu carro. É o furo, entendeu? É o furo no seu plano. Você quando olha, você fala: meu Deus, tem 30 minutos atrasado esse relógio. Eu adiantei o relógio. Eu não estou atrasado. O que vai acontecer? Nossa, isso significa que eu tenho mais 30 minutos. Deixa eu tomar um cafezinho. Entende? O sujeito vai atrasar de novo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? O auto-engano, ele precisa ser uma mentira que a gente conta sobre nós mesmos e a gente acredita. Por exemplo, a mentira de que eu vou suportar, eu vou resistir, eu vou conseguir vencer as tentações, eu vou conseguir passar por essa tribulação ileso. Nada, tudo isso aí, meus irmãos, são mentiras. Ninguém consegue nada se não for pela graça de Deus. O povo de Deus já descobriu desde o início que tudo é a mão poderosa e providente de Deus. E essa é a beleza do povo de Deus, saber que todas as coisas estão acontecendo e concorrendo para um desígnio misterioso para nós, mas racional, divino, extremamente belo, que Deus está realizando e que nós não conseguimos entender no momento. Observe. Labão respondeu. Agora o enganador vai refletir o engano de si mesmo. Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. É o cativeiro do Egito aqui, não, gente? Isso é um cativeiro. A gente está vendendo a nossa alma aqui, tá certo? E é isso que está acontecendo com Jacó. Jacó precisa tomar uma decisão. Ele achou que estava dormindo com Raquel, mas quando acordou, ele descobriu que estava dormindo com Lia. Essa é a experiência de todo crente que tenta encontrar felicidade em qualquer lugar que não seja no Senhor. Vai sempre dormir acreditando que está no céu, mas quando acordar, vai descobrir que está nas densas trevas.
Mas aí o que acontece? Ele poderia mudar, ele poderia se arrepender, ele poderia dizer: chega, por que eu estou acreditando que eu vou ser feliz? Não, o dono da boca aqui é Labão, e ele tinha um viciado. Ele sabia que ele poderia investir no vício que Jacó tem de si mesmo, de sua própria felicidade, de sua própria alegria. Jacó, ele está sendo treinado por Deus a descobrir que a caminhada cristã, ela não é desenvolvida na retenção, mas na doação. De que o reino de Deus é um reino de um povo que descobre que é perdendo que se ganha, que é entregando que se é redimido. É esse despojamento do povo de Deus, essa capacidade do povo de Deus de generosamente imitar o seu Senhor na doação, é o que Jacó não consegue perceber. Jacó não quer sacrificar nada, Jacó não quer entregar nada, Jacó não quer fazer nada que seja para o outro. Ele sempre vai querer sacrificar algo para si mesmo. E o que o Evangelho vai nos ensinar, desde o sacrifício de Jesus, que o único sacrifício que pode nos trazer felicidade é aquele que não é para a nossa própria glória, para a nossa própria felicidade, para nós mesmos. Jesus não morreu por si mesmo. A lei do Evangelho é de que Jesus deu a sua vida pelo seu povo. Mas Jacó ainda não descobriu que a felicidade está num sacrifício, que significa dar-se ao outro, é o sacrifício de ter para si. Então ele vai partir para o sacrifício. Observe, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita, assumiu a farsa, assumiu a história, vestiu a armadura de Saul, não cabia nele, não é do seu tamanho, não é a sua história. Uma armadura tem uma história. Ele aceitou a história de Labão, ele não rejeitou as estruturas de Labão, ele viveu debaixo da estrutura de Labão, aceitou o jogo de Labão, aceitou a maneira de Labão prometer a felicidade, e agora vive dentro do sistema de Labão para se tornar feliz no sistema de Labão. Me dirijo a você, crente, você, povo de Deus, você que está no sistema de Labão, tentando ser feliz pelas regras de Labão. Labão vai exigir de você sempre o sacrifício do seu tempo, sacrifício do seu dinheiro, sacrifício do seu corpo, e vai prometer para você felicidades mil, vai dizer que você vai ser feliz com Raquel, vai dizer que você vai ser feliz fazendo o que você quer, de que no fim das contas todos os esforços que você está fazendo vai valer a pena. O sistema de Labão nunca vai dizer a única mensagem poderosa que você precisa ouvir, a de que Cristo fez tudo o que precisava ser feito para que você pudesse ser feliz e ter contentamento. Então, depois Labão deu por mulher a sua filha Raquel. Jacó teve relações com ela. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. O que nós vemos na história de Jacó até então é Deus trabalhando em Jacó. Deus está trabalhando nas estruturas de Jacó, de como Jacó busca a felicidade, de como Jacó... Você percebeu que não teve oração nenhuma? Olha Abraão, veja como Isaac age, veja Jacó, não tem oração, não consulta a Deus, não dobra os joelhos. Ele teve uma experiência maravilhosa. Ninguém está dizendo que ele não é eleito, ninguém está dizendo que ele não é povo de Deus. Ele é povo de Deus, ele é um eleito de Deus. Talvez você seja esse eleito de Deus, esse povo de Deus. Mas talvez a tua experiência com Deus seja hoje a experiência mais fria, mais superficial,
como a de Jacó. A palavra nessa manhã para você é uma só, a mesma que caberia para um ímpio que estivesse aqui neste lugar. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. E qual é o seu maior pecado? As tentações sobre as quais você caiu? Não! Todas as tentações que você caiu são efeitos do pecado. O seu pecado maior é tentar salvar a si mesmo pelas suas obras, pelo seu trabalho, e você está tentando trabalhar mais 7 anos através das suas obras, para depois colocar o dedo na cara de Deus e dizer: está vendo, Senhor, eu trabalhei, eu fiquei aqui na sua casa, não me afastei, não sou como aquele irmão mais novo que abandonou tudo e que foi servir comida para os porcos depois de gastar toda a sua herança com prostitutas. Eu estou aqui há anos nessa igreja, eu estou há anos servindo ao Senhor. Então pode me abençoar, pode fazer um churrasco para mim também. Você vai olhar para o ímpio prosperando e você vai dizer: Senhor, por que ele prospera e eu não? Você vai olhar para o ímpio e ele vai parecer mais feliz do que você, porque ele parece ter tudo o que você gostaria de ter, e você tem certeza que se você teria tudo aquilo, você seria feliz. Me dirijo a você nessa manhã, e a palavra é uma só, porque você é um eleito. Arrependa-se do seu pecado. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a boa notícia que eu tenho para você é a de que Jesus não é como Labão. Jesus não é um enganador. Jesus não promete o que Ele não vai realizar. Jesus não promete aquilo que Ele não vai te ofertar. Tudo o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E a promessa de Cristo Jesus para você não é oferecer para você um Jesus que seja uma cópia perfeita de quem você é. Jesus não é uma cópia perfeita de quem você é e gostaria de ser. Jesus é o Deus que se fez carne, que tornou-se Ele mesmo o sacrifício para apaziguar a ira de Deus contra você. Você estava no inferno, em direção às trevas, e não foi por causa dos seus sacrifícios, não foi por causa do seu trabalho, não foi por causa do seu esforço, mas por causa do sangue precioso de Jesus, que a ponte foi lançada, e hoje você pode cruzar essa ponte e encontrar este Deus sempre misericordioso, que quando olhar para você, nunca vai ver a multidão dos seus pecados. Quando olhar para você, nunca vai ver o enganador que você é. Porque olhar para você é sempre ver em você o rosto do Filho. Você jamais será visto por Deus pelo seu próprio rosto. A mediação do Verbo Divino é a garantia de que todas as vezes que Deus olhar para você, Ele não vai ver você, senão através de Jesus. Deus nunca nos verá como nós realmente somos. Ele sempre nos verá através de Jesus, como nós realmente somos. Por isso a encarnação é por toda eternidade. A obra de Jesus é de uma mediação eterna, por toda eternidade. Deus nos verá através de Jesus. Mas eu termino com a maior de todas as notícias. É por toda eternidade que você sempre verá Deus pelo rosto de Jesus. Ninguém vê a Deus senão por Jesus. E Deus não nos vê senão por Jesus. Jesus está entre nós e o Pai. E é por isso que você hoje, sendo um predador, sendo o enganador que é, pode encontrar graça, misericórdia, amor e perdão. E é por isso que eu queria nessa manhã, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Porque como povo de Deus, a nossa vida é assim, toda torta,
Mas que bom saber que Ele não deixa a nossa vida torta. Que bom saber que a gente vai chegar no fim da jornada, até que o rosto de Cristo, a imagem de Jesus seja formada em nós. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, às vezes a gente quer se livrar de Esaú, porque a gente enganou tanto Esaú, a gente ludibriou Esaú, e aí a gente quer começar a vida do zero, em um outro lugar. Não tem ninguém que faz parte daquela história pregressa. A gente quer começar a vida do zero, como se nada tivesse acontecido. E aí aparece Lia, o fantasma de Esaú, a sombra de Esaú, o filho mais velho, que tem o rosto da filha mais velha, a filha que é mais velha, mas que diferente do filho mais velho é rejeitada, é preterida. Ó Senhor, ajude-nos a olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e perceber a Tua mão poderosa, a Tua mão invisível. A gente não vê porque ela é invisível. O que na verdade a gente vê são seus efeitos, quando a Sua mão já passou, quando a Sua mão já realizou. Ajude-nos a nos efeitos ver a Tua glória, a Tua providência, o Teu cuidado e o Teu amor. Olha para o meu irmão e para a minha irmã, que perdeu a segurança na salvação, que é eleito, povo da aliança, mas perdeu a segurança por causa dos pecados, por causa das áreas de resistência não trabalhadas, e se pergunta: será que eu sou povo da aliança? Como eu posso ser um eleito se minha vida está tão torta? Ó Senhor, nos encontre em nossa vida tortuosa e faz a Sua obra de santificação. Trata com as nossas raízes, as raízes dos nossos desejos, e nos traz aquele contentamento que nos permite viver a segurança da salvação, sabendo que ela é sempre obra do Senhor, de que tudo aquilo que a gente faz não é mais para sermos salvos ou para sermos benquistos, mas é só uma maneira, ainda muito pouca, mas muito piedosa, de te dizer obrigado. Que as nossas obras sejam gratidão, expressão de amor, seja uma maneira de dizer obrigado, porque independente de tudo o Senhor nos salvou e não desiste de nós. Obrigado porque Tu és o oleiro que não desiste do vaso e que vai fazer a Sua obra, mesmo quando o barro se estraga em Suas mãos. Que bom saber, Senhor, que o Senhor é o santo oleiro, porque é péssimo saber que somos barro e que somos nós que nos estragamos. Mas que bom saber que o Evangelho é a boa notícia, de que o que importa não é que estamos estragados e que estragamos sempre, mas onde nós nos estragamos. E quando estamos estragados em Tuas mãos, estamos estragados nas mãos do Redentor, daquele que vai fazer a Sua obra até o fim. Obrigado, Senhor, pela Tua obra tão maravilhosa e grandiosa entre nós, Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.